Beleza? Tudo bem? Não importa o que você acha, importa o que você sabe, tá? E se achou, devolve porque não é teu. Olha que legal. Esse tem que ser um mantra, né? Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E se eu achei, eu vou devolver porque não é meu. Então a gente vai falar de um cara, vai meter a mão no vespeiro hoje, falar de um cara que muita gente acha que conhece, que tem propriedade, etc, etc. Mas muitas vezes se quer ler um parágrafo do que ele escreveu, que é Karl Marx. Então hoje chegou o dia de você ser doutrinado mesmo nesse canal, né? Acabou isso aqui, você vai, meu, sair vestido de bolchevique, né? Foi esse martelo, fazendo a revolução e etc. Você fala assim, por que tanta gente fala dele sem a mínima propriedade e critica algo que nunca leu? É igual no Brasil a galera falando de Paulo Freire, né? Sem se quer saber o que é a pedagogia de Paulo Freire, né? Às vezes o cara... Na verdade, por quê? Porque ele vai ser forjado, né, dentro daquilo que a gente chama de universidade no WhatsApp ou com um mestrado em Facebook, né? E um doutorado em Instagram, talvez. Mas normalmente começa na universidade do WhatsApp, na Unisap, né? Não é à toa que o STF está investigando empresas, olha o que está acontecendo, empresas que estavam financiando disparos de mensagens fake news, de mensagens falsas por robôs via WhatsApp para se chegar a determinados resultados eleitorais. O Facebook elegeu Trump nos Estados Unidos e o WhatsApp elegeu o atual presidente do Brasil, né? E aí quando você se depara com essas questões, você fala, bom, então muita gente fala de coisas sem ter a mínima propriedade porque é forjado, né, em torno dessa coisa fast food, tá ligado? Dessa, né, tipo, acompanha fritas, né, você recebe ali e tal, a mensagem. E uma coisa muito interessante que você tem, que forjou demasiadamente também assim, a visão que muitos jovens, principalmente, passam a ter sobre a realidade, foram os youtubers da chamada alt-right, né, norte-americana, a direita alternativa, que vai relativizar todas as lutas das minorias e trazer argumentos pseudocientíficos para deslegitimar essas lutas, entendeu? Então, por exemplo, o feminismo, movimento de afirmação autoidentitária de um gênero que sempre foi reprimido durante a história. Ponto. Isso é o feminismo. Qualquer pessoa com tico e teco fazendo, né, consegue entender essa porra. É um movimento de afirmação autoidentitária de um gênero que sempre foi reprimido ao longo da história. Qual é o nome disso? Feminismo. Tá. Aí a alt-right, né, a direita alternativa, youtubers norte-americanos, e depois, né, essas ideias vão ser importadas para cá por youtubers como o vovô Terra Plana, ou então aquele outro maluco que tinha que fala do que escreveu, que vendeu um curso chamado Mestres do Capitalismo, né, que inventou termos como afronazismo, que trouxe a ideia de nazismo de esquerda para o Brasil, né, outro youtuber da alt-right brasileira, né. E esses caras, quando falam de Karl Marx, por exemplo, né, sem a mínima propriedade, evidentemente, colocam como sendo, né, assim, algo que, meu, já associado ao diabo, tá ligado? Que, aliás, também é uma fake news, né, evidentemente, como você bem sabe. A Bíblia não faz nenhuma alusão a isso. E esse diabo de chifres, vermelho, com tridente, rabo em ponta de seta e o caralho, aquela coisa caricatural, na verdade é uma fusão, né, dentre elementos assim do politeísmo, né? Ele tem o tridente de Poseidon, ele tem os cascos de Amon, ele tem a cor de Hades, né? E você funde elementos do politeísmo dentro de uma coisa só e cria o inimigo do amigo, né? O que seria de Superman sem Lex Luthor, de Wolverine sem Magneto, né? De Stalin sem Stalin. E aí a grande sacada é falar assim, quando a galera fala, né, tipo, superficialmente sobre Marx, evidentemente, sobre Paulo Freire, etc, etc, falam com ódio mortal desses caras, e de onde vem esse ódio mortal que muita gente aborda esses caras de maneira superficial?
É por conta assim, é que a herança intelectual desses caras, ela reverbera por toda a eternidade, né? Se não me engano é em Gladiador, cara, que é um puta filme, filmaço com o Russell Crowe, e tem uma frase assim: aquilo que fazemos ecoa na eternidade, né? E não tem coisa que ecoa mais na eternidade do que enxergar a realidade sob a perspectiva da luta de classes, como Marx fala, porque Marx pega a perspectiva da economia para tentar entender as relações sociais, né? E o marxismo, ele é uma lente pela qual se enxerga a realidade, né? Não é uma doutrina que você vai assistir esse vídeo, você vai assistir minhas aulas, você vai não sei o que, por você ser meu aluno, você sai bolchevique, comunista, internacional, socialista, né? De pé, ó, vítimas da fome. Não é isso, porra. O marxismo é só uma lente pela qual você vai enxergar a realidade. Assim como os liberais vão ver de uma forma, né? E quando eu estou falando liberais, estou falando assim, liberalismo político, sacou? Que dialoga muito com as ideias de Locke, o liberalismo econômico de Adam Smith, não essa, né? Até mesmo o Ludwig von Mises. Se quiser falar, fala com propriedade, percebe? Não vai pegar trecho de youtuber alt-right ou de Unisap, né? Ou de corrente da puta que pariu e achar que tem propriedade para falar sobre o assunto em si. Tem que conversar com os mortos, tá ligado? É assim que a gente aprende alguma coisa na vida, conversando com os mortos. Então a prateleira nossa tá cheia de gente morta com o qual a gente deve conversar o tempo todo. Percebe? Essa é a grande questão. E quando você fala, tanto na obra de Marx quanto na de Paulo Freire, ecoa pela eternidade, por quê? É simples, ó. Paulo Freire, por mais ódio que as pessoas tenham dele, muita gente no Brasil, e aí você vê comentários nos meus vídeos, vai lá no meu vídeo Supremacia Branca, no Supremacia Branca, não, enfim, você vê lá a galera, né, tirando ideias assim pseudocientíficas para justificar, por exemplo, racismo, entendeu? E aí você fala, onde que o Paulo Freire entra? A galera odeia o Paulo Freire, mas o Paulo Freire, ele é o autor brasileiro mais estudado no mundo e mais citado em teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado e a puta que pariu no mundo. Tá entendendo a grande sacada? Então assim, aqui os caras falam, doutrinador, comunista, não sei o que. Não, o cara, ele concebeu a ideia de uma pedagogia pautada no quê? Na emancipação e na libertação, né, do nosso intelecto, por meio das palavras geradoras. O que é uma palavra geradora? Eu trabalhei em método de alfabetização solidária do Paulo Freire, cara, quando eu estava na universidade, nos primeiros anos da universidade, um trabalho voluntário, porra. O que a gente fazia? Pô, você ensinava um pedreiro ensinava o pedreiro, né? Porque na verdade qual que é do pedreiro, tá ligado? Que fala que ensinar um pedreiro, né? Vai parecer preconceito, não é isso. É que o nosso trabalho era direcionado principalmente para os trabalhadores de uma construção civil, tá ligado? Que estava tendo, né, ali na região, ali no bairro onde a gente atuava, onde atuava o programa de alfabetização solidária. Então quem era o público-alvo? Os trabalhadores da construção civil. E aí, qual que é a ideia do Paulo Freire? É a tal da palavra geradora, tá ligado? O que é palavra geradora? Você vai ensinar o cara a ler a partir de um recorte da realidade dele, você entendeu? Então eu não vou chegar, né, tipo, você vai começar como, né, por exemplo, como que era o nosso trampo? Você fala assim, o pedreiro, tijolo, tá ligado? Você escreve na lousa, tijolo, aí você desmembra, tá, té, ti, tó, tu, já, jé, ji, jó, ju, lá, lé, li, ló, lu. Aí, ó, com esse tá, você escreve tábua, tá ligado? Você vai assim, por meio das palavras geradoras e que são significativas para o sujeito, você entende? Com a qual ele vai dialogar por meio da sua própria linguagem, que ainda não é a linguagem escrita, ainda não é a linguagem formal, ele vai dialogar com essa realidade de maneira mais orgânica, você entendeu? É a palavra geradora, né? É o método de alfabetização. E aí você fala, o cara é o cara mais estudado no mundo todo, é o autor brasileiro mais citado no mundo todo, perceba, em todas as teses de mestrado, doutorado, no mundo todo, e ele é o intelectual, ele é o brasileiro com o maior título de doutor honoris causa na história do mundo. Né? Na história do Brasil, melhor dizendo. O que é doutor honoris causa? É quando a universidade lhe dá um doutorado. Pode crer? Lhe dá um doutorado, um título de doutor, pela sua obra, em honra à sua causa, em honra à sua obra. Quem é o brasileiro com maior número de títulos da puta que pariu do cara? Paulo Freire. Aí você fala, então
Tipo, ó, Harvard, Cambridge, Oxford, Universidade Yale, Universidade de Colômbia, é tudo comunista, entendeu? É tudo comunista. Então, Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa 10 universidades, porque é tudo bolchevique, é tudo comunista, e todas essas universidades têm professores marxistas ali no corpo docente, e eles estão fazendo, sabe o que? Eles estão conspirando, eles estão preparando uma revolução marxista cultural bolchevique que vai trazer o comunismo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro! Você fala, o que é isso que eu acabei de falar para você? Isso é uma das teorias trabalhadas por Olavo de Carvalho, o tal do marxismo cultural. Tá vendo o que é loucura? A gente fica por aqui, nessa primeira parte, porque a gente só precisa desmistificar, né, algumas questões antes de falar mesmo desses autores. Então na parte 2 a gente começa a falar do Marx de fato. Beleza? Obrigado pela paciência. Foi meio curtinho, mas obrigado pela paciência de ter visto até aqui. Até mais.